Ora viva, muito boa noite telespectador do canal Home Live TV. Meu nome é Soares Domingos e é um enorme prazer voltar aqui para mais uma edição do nosso e vosso programa Simpósio Podcast. Hoje, 9 de agosto, e é mais um dia para uma reflexão em torno de um tema atual e atuante. E desta feita estamos aqui com duas pessoas que dispensam apresentações no âmbito da comunicação, no âmbito da matéria relacionada. Prontos, vocês sabem melhor do que eu. E acredito que vocês já conseguem vê-las e, portanto, sem mais delongas, eu vou já em seguida saudar as minhas convidadas. Dirijo-me em primeira mão para a Afrodite. Afrodite, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vinda de volta a casa. Gratidão, é sempre um prazer. Boa. Daniela Santos está aqui pela primeira vez e doravante vocês vão ver aqui mais vezes porque ela me provocou e eu gosto de manter os amigos por perto e por isso ela também vai saudar-vos a vocês que nos acompanham. Daniela, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Soares. Manda então lá os cumprimentos para o nosso pessoal que te acompanha pela primeira vez e faz sua promessa que vais voltar, tá? Jesus amado, quanta promessa que eu irei te fazer só pelo Soares. Por... Boa noite, estejam aí, acompanhem, que é um tema muito pertinente e fiquem até o final. O tema pertinente a que a Daniela fez referência é a comunicação assertiva como competência essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional. Nenhum tema poderia ser melhor que esse esta noite de domingo, sobretudo porque estamos agora a sair de eventos que pararam o país, onde vimos que pessoas com comunicação assertiva acabaram fechando alguns contratos assertivos, criaram links assertivos no evento assertivo. Eu vi uma fila onde muita gente acabou tendo o seu projeto, a sua ideia de negócio aceita em função da capacidade que o mesmo teve para se comunicar. Por isso, você que está do outro lado é nosso convidado a acompanhar-nos durante essa viagem de pelo menos 1h30 de programa, para então, dentre outros fatores, conseguirmos aqui tirar conhecimentos micros e macros sobre a comunicação assertiva. Para já, deixa-me endereçar um feliz aniversário a quem, mais uma vez, hoje, completa uma risonha primavera, uma volta ao sol. Parabéns para você. A produção devia colocar aplausos, mas pronto, não colocou, a falha técnica. E também a você que só hoje nos acompanha, vamos convidá-lo a seguir a nossa página, vamos convidá-lo a subscrever o nosso canal, se o faz através da YouTube, e também para você que nos segue no TikTok. Provavelmente a essa altura de campeonato ainda nada passa por lá, mas se cai de paraquedas na nossa página pode sempre seguir e também partilhar os links para que mais pessoas se possam então juntar aqui à nossa transmissão. A minha colega, a minha camba, Ana Lina dos Santos Miguel, a falta está registada, vamos te reduzir no salário, mas estamos aqui também a aproveitar o ensejo para lhe mandar um forte abraço e esteja onde estiveres. Eu quero que os meus votos de bem-estar lhe encontrem. Assim, sem mais delongas, vamos então evoluir para a nossa conversa, mas antes eu vou convidar os meus convidados, passo o pleonasmo, para mais uma vez reiterarem as vossas apresentações, o que é que fazem da vida, o que é que não fazem, etc, etc. E dessa vez vou começar por si, Daniela. Graça. Certo, eu sou comunicóloga faz um ano, sou modelo, sou embaixadora de marcas, atualmente trabalho no setor de contabilidade e gestão. Acho que é a única coisa. Obrigado, Daniela. Afrodite é contigo, faça-nos saber quem tu és, de onde vens. Muito bem, uma jovem mulher pertencente à classe dos intelectuais, estudante universitária, conhecida no mundo profissional como mestre de cerimônias, criadora de conteúdos digitais, formadora em comunicação e oratória e comunicadora estratégica certificada. Nós agradecemos, eu dispenso apresentações, vocês sabem, o Iduro
E pronto, hoje não vem ao caso as minhas competências, mas eu sou apresentador do programa e terei muito gosto em conduzir essa conversa, hoje sozinho, sem a Ana ali do meu lado, mas eu estou aqui justamente para conduzir a conversa ao melhor rumo possível de ser imaginado. Você que está lá no nosso grupo do WhatsApp, já eu partilho os links para que você também possa partilhar com os outros e assim mais pessoas poderão então juntar-se aqui à nossa transmissão. E você que já está connosco, o Dr. Peterson já está aí daquele lado pontualmente, nosso sociólogo residente, sempre muito presente e pontual. Peterson, agradecemos desde já o carinho da tua audiência. Partilha os links, afinal tens ali o título de Mestre das Partilhas. Mostra ali porque é que tu és o Mestre das Partilhas e vamos embora partilhar, meu irmão e meu bom amigo. E você que nos acompanha, deixe ficar o teu like para que assim o algoritmo do Facebook dê relevância à nossa transmissão e o possa sugerir a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos evoluir para a primeira questão do nosso programa, da nossa conversa, e a primeira questão tem que ver com o que é comunicação assertiva. Vou começar por si, Afrodite. Bom, comunicação assertiva, e muito obrigada pela questão e oportunidade para efeito. É um tipo de comunicação que faz parte dos 4 tipos de comunicação. Comunicação passiva, passivo-agressivo, agressivo e assertivo. Comunicação passiva é aquela em que o emissor ou indivíduo evita exprimir aquilo que sente, aquilo que pensa ou aquilo que deseja. É muito passivo, o que mais lhe caracteriza é deixa para lá, tanto faz, pode ser, e etc. Já a comunicação agressiva é aquela em que o emissor emite sim os seus pensamentos, mas de maneira muito agressiva, muitas vezes impositiva e, tal como o nome sugere, agressiva. O passivo-agressivo é o que sim, de alguma forma transmite as suas ideias, os seus pensamentos, as suas emoções, mas não de forma direta. Muitas vezes é olhado como aquele que influencia. Provavelmente em sala de aulas, acredito que quem nos acompanha já frequentou uma sala de aula, existe sempre aquele que não de maneira direta vai dizer que não gosta do professor, mas vai influenciar a turma toda a não gostar do professor. Isto é uma manifestação de sentimento, manifestação de pensamento ou uma forma de comunicação, não necessariamente direta, não consegue de maneira muito direta exprimir-se, mas consegue fazer os outros seguirem a sua ideia, isso de maneira passiva. E por fim, aquilo que é o nosso interesse é a comunicação assertiva, onde o emissor ou indivíduo exprime, por sua vez, as suas ideias, os seus pensamentos e as suas emoções de maneira assertiva, de maneira precisa, de maneira coerente, usando todos os subterfúgios, todas as artimanhas e todos os recursos possíveis para que a comunicação seja clara. Obrigado, Afrodite. Daniela, se quiser acrescentar, tenha bondade, por favor, ou posso sempre evoluir para uma questão diferente? Vou cá resumir mais ou menos o que a Afrodite acabou de dizer sobre a comunicação assertiva. Comunicação assertiva é a capacidade, vou definir para resumir, no tanto, é a capacidade de comunicar, expressar sentimentos, ideias, opiniões, de forma clara, honesta e sem ser agressivo, ou sem ferir a sensibilidade do outro que está a ouvir, a receber a mensagem. Obrigado, Daniela. Nós estamos aqui a dar os toques para que o look pareça um bocadinho mais à frente. Não me censurem lá em casa, tá? Diga-me ali nos comentários se já estou bem melhor, assim com a gola dentro dos moldes. Nós evoluímos e vamos para a próxima questão. Ora, a Afrodite fez menção aqui a vários tipos de comunicação.
Isso bem me pareceu, comunicação passiva-agressiva. E outra coisa que eu queria perceber muito bem, que qual é a real diferença, mas acho que ela já explicou, mas tem um internauta que já mandou mensagem, esclarecem só isso. Pronto, internauta vai ser esclarecido já a seguir. Afrodite, por favor, tenha bondade. Exatamente. Então, como eu estava a dizer, existem 4 estilos de comunicação e todos eles podem ser desenvolvidos ou podem ser aprendidos. Na sua maioria, a forma como nos posicionamos já é muito a denúncia sobre aquilo que é a nossa personalidade, sobre a maneira como fomos educados ou sobre quem são os nossos modelos. Existem circunstâncias em que pais falam de um jeito e os filhos aprendem de um jeito e assim por diante tem consequência na sua comunicação. Então, como eu fiz referência, os 4 são comunicação passiva, comunicação ou estilo de comunicação passivo-agressivo, agressivo e assertivo. Na comunicação passiva, o emissor quase que não emite a sua opinião, é muito passivo, é muito em segundo plano. Ele prefere deixar passar do que realmente emitir de maneira efetiva a sua opinião. E podemos aqui concordar que tem muito a ver com a personalidade. Pessoas com autoestima baixa, pessoas muito introvertidas, pessoas com excesso de timidez e um ou outro distúrbio tendem por si só a omitir as suas vontades, as suas opiniões ou os seus desejos. Mas há outras que por si só não aprenderam um outro estilo de comunicação e acabam se posicionando desta forma. Temos por sua vez a comunicação passiva-agressiva, onde o emissor até vai emitir a sua ideia ou a sua opinião, mas não fará isso de forma direta. Muitas vezes é por meio de sarcasmo, por meio de hostilidade ou por meio de influência de outros. Eu dei o exemplo de uma sala de aulas onde o aluno geralmente não vai manifestar ao professor que não gosta dele, mas vai influenciar a turma a não gostar do professor também. Ou ele não vai se ausentar da sala de aulas, mas vai influenciar a turma a não participar da aula e assim por si só ele também não vai participar. Tem um estilo de comunicação agressivo, onde a pessoa emite sua ideia, emite a sua opinião, mas o que prevalece é a sua vontade. O que prevalece é simplesmente aquilo que ele pensa, passando por cima de outros. E o nome já é bem claro. Comunicação, estilo de comunicação agressivo ou agressiva. E, por fim, a comunicação assertiva, que foi muito bem aqui resumido. Obrigado, Afrodite. A você que está do outro lado, mais uma vez, permita-me convidá-lo a partilhar os links para que mais pessoas se possam juntar aqui à nossa transmissão. Estamos a falar sobre comunicação assertiva como competência essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional. Você que é profissional, você que é pessoa, podes não ser profissional, só precisa ser pessoa, venha, junta-te a nós e nós estaremos aqui a elencar um conjunto de critérios e requisitos para que tu possas então desenvolver, quer pessoalmente, quer profissionalmente, a sua habilidade comunicativa. Avançamos, Daniela, é contigo. Em sua opinião, porque é que as pessoas muitas vezes mostram dificuldades em emitir aquilo que realmente pensam? Ou se calhar emitem de forma errada aquilo que realmente pensam e sentem? Muitas das vezes as pessoas demonstram dificuldades de emitir o que realmente pensam porque o medo, medo da rejeição, medo de ser rejeitado, medo de como o outro vai receber a mesma mensagem que você quer passar da forma que foi pensada. Por isso influencia bastante. Essas são as dificuldades que a maioria, não só oradores, também qualquer uma outra pessoa tem essas dificuldades. Acontece, como a Afrodite já mencionou, é uma comunicação passiva e por aí. Obrigado, Daniela. Nós estamos aqui em direto no Facebook. Para quem está do outro lado questionando se a transmissão está a ser feita no YouTube, infelizmente por problemas técnicos, hoje o programa no YouTube vai passar apenas gravado, tá? Juntem-se a nós aqui no Facebook, a página é Home Live CD Studio, e você que já está ali, partilha lá nos grupos do WhatsApp para quem não se juntou ainda
a nossa conversa. Eu vou fazer uma pergunta muito direta. Afrodite, já alguma vez teve alguma dificuldade em interagir diretamente, em emitir sua opinião, pensamento, a forma como se sente em algum fórum em específico? Já sim, por incrível que pareça, isso é mais comum do que parece, mas isso é muito mais a nível pessoal. Eu tenho quase sempre problemas na forma como me comunico no meu relacionamento. Okay. Não sei se é a maneira como me expresso, mas é sempre a maneira como me expresso, chega a ser muito tendencioso. Então, de forma pessoal, há sempre uma outra dificuldade, mas é algo que depende muito mais de entender como a pessoa recebe uma certa informação e não como eu transmito. Okay. Do contrário, é sempre muito mais fácil. As pessoas não sabem, pelo menos a meu ver, o fórum profissional chega a ser muito mais fácil, porque já há caminhos a seguir. Okay. Falando com Caxinda, eu não tenho passos, eu não tenho orientações para como falar com um amigo ou como falar com um namorado. Vá salvo situações éticas, situações culturais, a maneira de tradição e entender, né, quem é o mais velho, quem é o menor. Do contrário, não existe um manual, mas existe sim formas de se comunicar na empresa, formas de se apresentar em uma palestra, em uma reunião, o que torna mais simples e mais fácil o posicionamento comunicacional em fóruns profissionais. Daniela, quanto a ti, já alguma vez teve alguma dificuldade em emitir uma ideia, um pensamento? Bom, pelo menos comigo nunca teve. Estamos a quebrar o gelo. Sim, Daniela, já alguma vez? Pois é, já sim, todos nós já tivemos essa sensação, né, de ter um medo de poder exprimir o que realmente é. Eu, por acaso, é mesmo o meu caso. Muitas das vezes eu fico parada a olhar, a pensar o que é que eu vou dizer, porque por ter medo de o outro receber a mensagem não da forma que eu estou a pensar. Tenho medo, a rejeição, como é que ele vai reagir, porque a forma que eu estou a pensar não é a mesma forma que eu vou transmitir a mensagem, ou a mesma forma que o outro lado poderá receber essa mesma mensagem. Muitos de nós temos diversos QIs, né? Há outros com QIs avançados e outros não, e é muito difícil de poder lidar com isso. Então, é o meu caso sim, e por acaso deve ser também um caso de várias outras pessoas no mundo. É normal. Ora, eu criei aqui uma curiosidade que, diga-se de passagem, poderá ser de alguns internautas também. A comunicação assertiva é uma habilidade inata ao ser, ou ela pode ser aperfeiçoada, pode ser aprendida? Afrodite. Ou Daniela, né? Vou começar com Daniela. Daniela começa mesmo. Exatamente, é uma competência treinável. A comunicação é uma competência treinável. Deves praticar diariamente, deves ler, estudar, praticar a escuta ativa e por aí fora. Isso é que vai manter com que você seja competente na área da comunicação e não só obter informações por outros meios. Obrigado, Daniela. Afrodite. Comunicação assertiva, segundo a Daniela, pode ser trabalhada. Eu conheço gente que está nisso há muito tempo e quando abre a boca é poeira. Mas então, é possível trabalhar isso. Depende da dedicação e da intenção com que faz. Exatamente. Porém, sim, a comunicação como tal é uma habilidade treinável. Nós não aprendemos a falar todas as palavras que falamos hoje, ou não aprendemos a nos comunicarmos da forma que nos comunicarmos hoje. E é a prova de que, diante disso, tudo em comunicação é aprendizado, é treino, é prática. E claro, né, devemos aqui realçar, tal como eu disse inicialmente, algumas pessoas em temperamento e perfil comportamental já apresentam tendências. Isso é como aprender matemática. Saber matemática, há quem diga que é um tipo de inteligência, há outros que digam que é um tipo de habilidade. Mas você pode aprender. É claro que vai ter sempre um outro colega que é muito mais ágil e que tem facilidades ou maior facilidade no aprendizado, mas não se isenta ao caso de que todo mundo pode aprender, salvo situações em que há um distúrbio ou alguma impossibilidade genética. Assim também é na comunicação. Existem pessoas que adotam um estilo agressivo
porque só aprenderam esse tipo. Aprenderam por observação ou por escutação, pela maneira como os pais se comportam ou educadores de infância. E alguns, por sua vez, também vão ser passivos, agressivos, e outros serão assertivos. Existem pessoas que nunca fizeram um curso de comunicação assertiva, mas por terem um meio, por estarem imbuídos em um ambiente que os facilita a perceber como é que isso funciona, os resultados que isso traz, aí desenvolvem por sua vez. Entretanto, é importante esclarecermos lá em casa de que sim, é uma habilidade treinável. Todo mundo pode treinar para cada vez mais desenvolver o estilo de comunicação assertivo. Maravilha, nós agradecemos à Afrodite. A autoconfiança e a autoestima são virtudes que, prontos, as pessoas querem muito ter e que, diga-se de passagem, parecem fundamental para a construção dessa ideia da comunicação assertiva. Há alguma relação entre autoestima e comunicação assertiva? A comunicação assertiva traz autoestima, traz autoconfiança, ou a autoconfiança e a autoestima é que acabam por gerar essa nossa propensão, essa capacidade para comunicarmos de forma assertiva? Vamos começar por ti, Daniela. Boas. Certo, a comunicação assertiva envolve sim a autoestima. Envolve sim a autoestima porque quando nós sentimos que a nossa voz tem peso, nós temos como desenvolver esta habilidade, aí surge a autoestima, porque nós mesmos já identificamos que nós temos a capacidade de poder falar bem. É só treinar todos os dias, estudar e pôr em prática tudo o que se estuda, né? É assim, desta forma que ela influencia verdadeiramente na comunicação. Afrodite, contigo é a mesma coisa? Bom, na verdade existem vários fatores que condicionam a autoestima e a autoconfiança do ser ou do indivíduo. E até são aspectos que se treinam quando a pessoa apresenta problemas na comunicação. Por exemplo, enquanto formadora em oratória e comunicação, alguns pontos a serem trabalhados inicialmente em turmas é a autoconfiança. Porque existem pessoas que, por mais habilidades que tenham, por mais domínio que tenham da matéria, a falta de autoconfiança ou a baixa autoestima acaba por ser um sabotador da sua comunicação, onde ele só se sente cada vez mais confiante quando se reconhece. Então, a comunicação efetiva, a comunicação assertiva, é sim resultado da autoconfiança ou da autoestima. Aqui eu estou a tentar dizer que, ao se comunicar, nós transmitimos aquilo que somos. E se você não consegue, por sua vez, assumir-se como um ser capaz de se comunicar, a sua comunicação chegará com ruídos. Se tiver uma autoestima baixa, a sua comunicação chegará com ruídos. É muito difícil e até quase que impossível ter uma comunicação assertiva quando se tem uma autoestima muito baixa. No início eu falava sobre o estudo de comunicação passiva, comunicação passiva. Há pessoas que deixam de falar porque não se acham merecedores de tomar a palavra. O Soares pergunta a mim, Afrodite, queres água gelada ou água em temperatura ambiente? Como eu não me sinto capaz de opinar sobre isso, eu vou dizer o que tiver. Depende de si, você que sabe. Isso às vezes é condicionada a maneira como nos observamos, a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Portanto, para que se tenha uma comunicação assertiva, o indivíduo precisa inicialmente se reconhecer. Se existe, não é o contrário, não é primeiro você comunica muito bem, depois tem falta de comunicação. Pessoas com problemas de personalidade, com problemas de autoestima e autoconfiança, têm maioritariamente uma comunicação agressiva ou uma comunicação passiva-agressiva. A comunicação assertiva é o resultado do ser, é o resultado da personalidade e é o resultado do caráter. Obrigado, Afrodite Malela, obrigado, Daniela Santos. Você que está lá em casa, nós ainda não começamos a ver aqui as vossas assinaturas. Queremos o livro de presença recheado e se você nos acompanha do outro lado,
faz a questão de nos fazer saber nos comentários. Deixa ficar a tua opinião relativamente ao tema, deixa ficar a tua inquietação, deixa ficar a tua questão, qualquer coisa que te ocorrer, mesmo que tiver de passagem, escreva estou de passagem, é relevante para nós, pode ser insignificante para si, mas quanto mais vocês interagem com a nossa transmissão, mais o Facebook vai sugeri-lo a outras pessoas. E eu estou em crer que muita gente poderá se beneficiar com o que nós estamos aqui a conversar. Pelo que, vá lá, deixa ficar a tua mensagem, deixa ficar o teu comentário, para mim faz toda a diferença. Avançamos e a próxima questão tem que ver com a nossa capacidade de dizer não. Até que ponto saber dizer não faz parte da comunicação assertiva? Boa. Se formos partir da ideia de comunicação assertiva, nós perceberemos que não é necessariamente a falta de expressão. Comunicação assertiva não é deixar de se expressar. É se expressar, porém, sem atropelar o outro. É se expressar de maneira clara, de maneira precisa, sem necessariamente comprometer a integridade do outro. É até mesmo quando você diz não, e é não dentro dos moldes do não, dentro das percepções, sem humilhação, sem agressividade, sem atropelar a característica alheia. Existem pessoas que para dizer não humilham, para dizer não gostam de denegrir ou levam-se a denegrir os outros. Entretanto, sim, na comunicação assertiva, você usa todos os recursos da comunicação possíveis para transmitir o teu pensamento, para transmitir a tua ideia, mas de maneira clara, de maneira, digamos que assertiva, tal como o termo propõe, e até mesmo de maneira educada. A educação também é um pormenor da comunicação assertiva. Daniela, a pergunta é a mesma, quer que eu a reitere? Por favor. Maravilha. Estávamos aqui a querer saber até que ponto a capacidade de dizer não está relacionada com a comunicação assertiva. Já alguma vez disse sim quando quis dizer não? E como isso pode ser identificado como um aspecto ou não da comunicação assertiva? Realmente faz parte sim dizer não. É muito importante ter em mente que nós devemos exprimir aquilo que nós realmente também não estamos satisfeitos ou não nos sentimos bem e confortável com alguma coisa. Quando você pensa que eu quero dizer não, mas como é que eu vou dizer não se ele vai pensar que eu realmente não quero, ou de forma, sei lá, como vai chegar a mensagem, vai chegar diferente, porque a forma que você vai dizer o não também influencia, porque muitas vezes nós falamos o não de forma arrogante, tá? Por exemplo, Daniela, tu queres alguma coisa? Você vai dizer não, já influencia, por isso dizer não de forma educada faz parte da comunicação assertiva. Não, por favor, eu não quero. Por quê? Porque isso, e se não queira dizer, também pode não dizer, mas é normal que tu digas não e é normal que nós mesmo conseguimos expressar aquilo que é um sim e um não. Ora, Daniela, há um grupo de jovens, digo isso, lá da minha comunidade longínqua, um grupo que eu amo muito. Eles dizem que o não da mulher, quando vem assim nesses termos, meio que mansinho, é na verdade um convite implícito para uma segunda tentativa. Eles vão tão longe que dizem que ele vem do latim que significa tenta mais uma vez. E como lidar com essas situações? Porque reagir de forma educada e, por exemplo, não quero. Por isso não, que sabe alguma coisa, tenta mais uma vez. Como, não é, dizer não sem cair sem se deixar cair nessa possibilidade de que provavelmente não deixou ficar um não com contundência e com clareza suficiente. Bom, é aí onde entra a competência, como nós dizemos no princípio, que é uma competência treinável. Da forma que você vai treinar o tom, a entonação, a interrogação, como você vai dizer, responder a essa questão, você deve treinar como você vai entonar esse mesmo não, esta mesma palavra.
quando você diz um não, é como se fôssemos atriz ou atores, tá? De uma novela. Tu deves saber quando é um não verdadeiro, quando é um não falso, quando é um não que ainda quero mais alguma coisa, ou é um não porque eu quero um sim, mas não quero dizer que não. Hoje vamos ter aula prática aqui nos signos não, você não pode por esperar. E depois eu vou pedir a Daniela e a Afrodite que me digam o não que significa não e o não que significa sim. Afrodite, qual é o teu parecer relativamente a essa questão? Eu não sei se a Daniela terminou, desculpa. Pronto, se eu estou assim um bocadinho. Tenha bondade, está tudo bem. Está tudo bem. Não de não. Não terminei a abordagem, porque normalmente existem pessoas que não sabem como entonar as palavras. Certo. Por vezes parecem agressivas. Ela vai dizer, eu não fui agressivo, mas foi agressivo ao responder, porque não soube como entonar esta mesma palavra, ou no sentido como é que ele vai responder. Teve medo, tá? Então é nesse sentido, não no outro que aqui o senhor está cá a se referir, tá? Daniela, sais comigo hoje? Controlam não, é? Se for para gastar todo valor que estiver em conta ou no cartão, eu vou. Sim, eu quero. Nossa. Lá em casa eu desencorajo essa prática, é grave, tá? É grave. Por Deus! Afrodite! Quanto a isso, lá. eu até ia fazer um post, ou vou fazer um post daqui a dias sobre isso, em que a linguística traz o conceito de interpretação, alinhado ao contexto. Certo. Para saber se um não é um não e um sim é um não, um não é um sim, nós precisamos nos adequar ao contexto. E a linguística ainda vai mais a fundo. A interpretação depende do conjunto de conhecimentos que temos sobre quem está a dizer, sobre o conhecimento que temos sobre o assunto e sobre as expectativas que criamos. Talvez, vamos aqui dar exemplo de homens, né? O homem, por já estar a conquistar, ele quer tanto o sim da Afrodite, que às vezes criou tanto a expectativa que não aceita o não como resposta e vai ludibriar com o sim. Há quem já diga, eu não vou te obrigar a crer, mas vou te fazer crer também. Então é sempre olhar para o contexto, quando é que o não está realmente a significar não. E se você conhece a pessoa, você sabe quando de fato ela está a dizer não, mas é um sim, e quando está de fato a dizer não, e é um não. Por quê? Porque em comunicação não importam somente as palavras. Se as tuas ações dizem sim, mas as tuas palavras dizem não, alguma coisa aí está certa. Ou as tuas ações, ou as tuas palavras. Na dúvida, quem quer tentar, tenta. É possível estar em desacordo a palavra e a ação? E acontece muito. É possível, nós, sim. mulheres, sobretudo. Especialistas. Exatamente. Algumas vezes não dissemos o que queremos dizer, mas queremos que vocês interpretem Exatamente. o que queremos dizer. E às vezes está escondido na maneira como nos comportamos e não necessariamente no que dissemos. Homens é uma maravilha selo, ok? Continuem homens, porque nós sabemos o que queremos dizer e dissemos. Direto, alto e bom tom. As mulheres têm essa mania, nós somos muito assertivos da forma como falamos. E eu não quero discutir com ninguém, tem aqui duas senhoras que disseram em nome das senhoras, tá? Mulheres, vocês que acham que são diretas, eu nunca conheci uma mulher direta, não conheço. Desculpa, desisto. Vamos embora, avançamos para a próxima questão, ou já podíamos evoluir se tem aqui um internauta. Esses internautas, vocês não estão a comentar no Facebook, mas estão mesmo atentos. O internauta me escreveu no WhatsApp, estou já a ver aqui, porque não, e a prática do sim e do não. A prática do sim e do não, depois vai ainda comentar lá no Facebook, escreve que estás aí a acompanhar um programa, vai lá no Facebook, tá? Pede lá a prática do sim e do não, nós estaremos aqui desse lado para praticar. Estaremos. Sim, estamos aqui. É melhor depois ou agora? Agora. Depois eu ainda vou me esquecer. Olha, quando você se manifestar nos comentários, enquanto nós estivermos a gastar todo o dinheiro da conta, vamos dar conta do teu comentário, tá? Então vá lá deixar no Facebook, Carol Vitor. Prontos, avançamos. E a próxima questão tem que ver com os erros que as pessoas cometem ao tentar defender suas opiniões. Em comunicação assertiva, é possível, através dela, no caso, conseguir dissipar a forma mais adequada de defender nossa opinião, ou como devemos defender nossa opinião sem olhar com desprimor a opinião do outro.
Daniela, a comunicação assertiva ensina isso também? Ensina sim porque... Por favor, reitera a sua pergunta. A questão é, imagino que, pronto, estamos num cenário e a ideia é contrariar a opinião de alguém, mas de forma educada, fazê-lo de forma educada dentro daquilo que são os limites da liberdade de expressão. A comunicação assertiva trabalha isso ou podemos só dizer não, vai lá e por aí vai? Não, a comunicação assertiva trabalha isso sim. Muitas das vezes nós erramos como é que o outro vai receber, tá? Nós erramos desta forma. Reitera por quê? Porque normalmente a comunicação é de forma direta e honesta e educada. Quando você vai contradizer com uma ideia, uma opinião, opiniões são só opiniões, tá? E cada um tem o seu, é como se fosse um corpo, uma genética. Cada um tem o seu. Então, se vier alguém e expor a sua opinião, não diga que eu não concordo. Simplesmente diz, eu respeito a tua opinião e eu tenho uma perspectiva diferente quanto a isto, tá? Simplesmente assim você vai ultrapassar de forma educada, simples e satisfeita, porque o outro lado não vai se sentir desprimido, rejeitado ou descartado pela sua ideia, ou que ele não seja inteligente o suficiente para pensar que a ideia não seja válida, tá? Então, nesse sentido, influencia sim. Afrodite, é contigo, vai emitir também sua opinião relativamente a como devemos evitar influenciar os outros, sobretudo na forma como vamos emitir a nossa opinião sem desdenhar da opinião de outrem. Boa, vou manter a pergunta inicial, se a comunicação assertiva também sugere ou trabalha os pontos ligados à discordância. Claro que sim, dissemos aqui que a comunicação assertiva não é necessariamente uma disciplina. É um estilo de comunicação desenvolvida pelos indivíduos que decidem comunicar-se melhor ou de maneira eficaz. A partir do momento que você comunica-se melhor ou de maneira eficaz, a partir do momento em que você tem ou contém ou assume uma comunicação assertiva, você reconhece que a opinião do outro não está acima da tua, mas é diferente da tua. O que quer dizer que você consequentemente vai lidar com ela de forma natural, mas isso não te vai impedir de emitir a sua opinião que você acredita ser a mais correta, dado o contexto, é claro. Porque muitas vezes nós não temos o nós como absoluto, mas temos aquilo que é factual e sobre fatos, né, ninguém discute. Então, a comunicação assertiva te dá um conjunto de características, um conjunto de entendimentos que te permite posicionar-se da forma mais correta possível, até quando você não concorda com o outro. Obrigado, Afrodita. Nós avançamos para a próxima questão, que tem a ver com a relação entre a comunicação assertiva e a liderança. Hoje, sobretudo no âmbito pessoal, costuma-se a dizer muito em inteligências emocionais e não sei o quê, um monte de inteligências e prontos. Eu acredito que a liderança é um dos elementos que muitos têm trabalhado nos últimos tempos, quer liderança pessoal, quer liderança institucional. Como a comunicação assertiva pode ser usada como ferramenta para viabilizar líderes, diga-se de passagem, dentro dos padrões daquilo que é esperado a nível das sociedades hoje. Vamos começar por ti, Daniela. A comunicação assertiva ajuda a formar líderes? Ajuda sim, concretamente, porque formar um líder é motivar a equipa, saber comunicar, exprimir as suas ideias de forma clara. E quando vem a acrescentar a comunicação assertiva, aí você consegue resolver os conflitos, que é isso que um líder faz. Nas empresas, tanto pessoal, evita ter conflitos difíceis de se resolver, porque comunicação é mesmo difícil, é difícil de entender e perceber o outro que quer dizer,
E a liderança é isso, é motivar a equipa de forma clara, falar com respeito e, acima de tudo, ser honesto, tá? É sobre isso. Obrigado, Daniela. Afrodita, eu vou-lhe fazer uma outra questão, a menos que queira acrescentar algo nesta. A próxima questão tem que ver com um profissional que é competente tecnicamente e tem dificuldades de comunicação. Essas dificuldades podem limitar o crescimento desse profissional? Com certeza sim, e posso juntar à pergunta anterior. Todo líder precisa sim adotar uma comunicação assertiva, digo líder institucional, porque o líder assume uma posição que exige contato constante, que exige interpretação constante, interpretação de pessoas, interpretação de falas e até interpretação de letras ou números. E relacionando a questão seguinte, quando um profissional não tem uma comunicação assertiva, não só dificulta ele enquanto profissional, mas também o relacionamento interpessoal entre colegas, o que não é de todo um bicho de sete cabeças, porque o relacionamento laboral é muito instantâneo e às vezes chega a depender das circunstâncias. Entretanto, eu vou partilhar aqui uma situação. É comum nós olharmos para a comunicação, ou anteriormente olhávamos para a comunicação como sendo um aditivo, como sendo mais uma qualidade, mas hoje a comunicação já constitui um diferencial. Antes o informático precisava apenas dominar a informática, porém no mercado atual ele vai estar em contato com patrocinadores, com fornecedores, temos eventos de intercâmbio, ele precisa falar, tem a possibilidade de contratar, mas existem circunstâncias que vai exigir a intervenção dele e ali a comunicação constituirá um diferencial, porque em um meio onde 3 ou 4 profissionais são muito competentes e um é competente, mas comunicador assertivo, então sai a ganhar. Atualmente a comunicação e comunicação assertiva ou comunicação em oratória não constitui simplesmente uma habilidade, mas um diferencial na carreira de qualquer um. É importante sim você adotar esse estilo de comunicação se quiser crescer profissionalmente, já que as empresas atualmente estão muito competitivas e estão muito exigentes. O mercado agora exige muito. Obrigado, Afrodita. Mais uma vez dirijo-me a você que está do outro lado, faça-nos saber que você está aí para que nós tenhamos então a consciência de quantos somos e de quem é quem. Avançamos e evoluímos para a segunda parte do nosso programa, onde vamos começar a falar então dos desafios da atualidade. Reiterando aqui, comunicação assertiva como competência essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional é o nosso tema. Avançamos e a primeira questão tem que ver com hoje, né, em função de estarmos a viver numa era marcada pelo advento das redes sociais e também pelas mensagens instantâneas. Prontos, as pessoas hoje mandam um oi e acabou. Como isso pode influenciar de alguma forma a qualidade da nossa comunicação? Há pessoas que já nem escrevem, só um dedo, pauas, e depois um sticker, tauas, conversar. As redes sociais em si, de alguma forma, como é que elas podem melhorar, como é que elas podem prejudicar a nossa capacidade de comunicar com os outros? Bom, eu gosto muito da abordagem do Zygmunt Bauman, em que ele fala sobre a sociedade líquida. E quando eu quero pensar sobre a sociedade líquida, eu penso internet, eu penso redes sociais, porque ali passou a ser um meio, passou a ser um lugar onde as pessoas querem viver daquilo que a internet oferece. A internet, eu falei há dias que é muito efêmera, é muito de hoje tens 1000 likes, amanhã tens 100, depois da manhã podes ter 2 e novamente 1000 ou mais do que isto. E é assim que as pessoas estão a viver na realidade. E é isso que as pessoas esperam da internet. Um vídeo de 5 minutos que esteja a informar com veracidade e compromisso. Por ter 5 minutos, informa muito menos ou tem menos abrangência em relação ao vídeo de 30 segundos que está a informar baboseiras. E até esse é um desafio que criadores de conteúdos têm enfrentado quando querem que o conteúdo atinja ou alcance mais pessoas.
quanto menos tempo tiver o conteúdo, melhor, porque as pessoas estão muito apressadas. Elas querem um conteúdo que já lhe divertiu, já lhe emocionou e depois passam para outro, efetivamente. E não é à toa que, para algumas realidades, o TikTok é uma das redes mais usadas, porque ali é muito momentâneo, é muito efêmero também. Isso compromete de certa forma, por quê? Porque se antes a veracidade da informação era regida por conjuntos científicos, conjuntos morais e éticos, atualmente basta ter 2.000 likes em influenciadora, basta ter 3.000 likes em especialista, doutora. Este é o perigo que está a surgir. Agora os likes, os adores, as reações, os comentários chegam a ser mais, chegam a validar mais do que a pessoa em si. O facto da pessoa ter um tanto de seguidores já é tida como uma pessoa influente, uma pessoa que merece atenção e uma pessoa que tem um lugar de prestígio na sociedade. Isso se restringe também à maneira como nos comunicamos. Até surgiu uma febre há algum tempo de abreviar as palavras, o você já não era você, era V e C, e tantas outras situações, porque estamos até pressas. Eu não sei o que é que fazemos com atenção e alma, porque se passamos mais tempo na internet e na internet estamos a viver com pressa, este é o perigo na maneira como nos comunicamos. As pessoas inclusive viraram sensacionalistas, porque no Facebook menos é mais, menos informação, menos verdade, menos veracidade. Se tiver mais likes, então aí tu és um ótimo comunicador, és um influencer, és alguém que merece uma atenção e tanto. Obrigado, Afrodite. Daniela, a questão é a mesma. Qual é o perigo então das redes sociais para aquela nossa capacidade de comunicar? Nós sempre falamos muito de comunicar, mas hoje com as redes sociais, qual é a análise que fazes desse panorama aqui? Bom, na verdade eu acho que as redes sociais facilitam muito, porque nós temos lá respostas superficiais, nós temos clareza, nós temos quem seguir para poder obter informações de forma clara e objetiva. Facilita muito a comunicação, porque você tem diversas opções ou quem você consegue se inspirar, porque a comunicação é isso. Comunicação é ver como você vai aplicar o seu método, como você vai usar a tua voz, como você vai mostrar para o mundo que a tua voz tem impacto, e de forma natural, porque comunicar não é expressar lindo, como os outros dizem, falar bonito, vou falar bonito, oi, não sei o que, tudo bem, essas coisas por aí. Isso não é falar bonito, isso está completamente errado, porque falar bem é falar as palavras como elas são, sem alterar e sem reiterar nada, desde que seja natural e a tua voz esteja audível, está tudo bem. Obrigado, Daniela. Nós avançamos para a nossa próxima questão do nosso roteiro, e ela é: quais são os principais desafios da comunicação assertiva para os jovens? Os jovens de hoje, como são, né? Vocês que estão lá em casa, eu não sou jovem de hoje, tá? Não me olham assim. Sou jovem da antiguidade, o último cavaleiro. Bom, para hoje é a moral. O maior desafio é a moral. A moral está muito corrompida. Falo da moral e a ética. Bom, podemos partir para o princípio cultural. Quando aquilo que norteia o indivíduo está em decadência, tudo o que ele fizer será fora do seu padrão de realidade. Entretanto, a forma como nos comunicamos, agora temos mais acesso à informação, mas o perigo é a maneira como lidamos com esta mesma informação. Agora, os jovens acreditam que falar tudo o que pensa lhe faz uma pessoa melhor, porque tem agora a tal dita expressão, não levar desaforos para casa, agora é muito predominante também para o jovem, mas não existe nenhum desafio incoerente dentro da comunicação assertiva. A comunicação assertiva é um estudo de comunicação passível
de erros, obviamente, para o indivíduo em si só, mas não para a comunicação como tal. O indivíduo vai errar por ser humano, mas a forma como ele vai se comunicar será a forma mais flexível possível, porque é este o conjunto de habilidades que a comunicação assertiva dá para que a pessoa se posicione cada vez melhor, saiba como se posicionar com pessoas da sua intimidade, do mesmo jeito que saberá como se posicionar com pessoas mais adultas, com pessoas menores, com pessoas mais profissionais do fórum profissional e assim por diante. Um ou outro erro, e aliás, alguém quando assume um estilo de comunicação assertiva, ele pode até falhar, mas vai reconhecer as suas falhas o suficiente para conseguir contornar da melhor forma possível. Daniela, a pergunta é a mesma para si e depois eu vou introduzir uma outra questão, uma questão de gestão do nosso time, que já lá vai. Quais tu achas que são os principais desafios para a juventude hoje em aderir à comunicação assertiva então? Os principais motivos ou dificuldades que a sociedade tem enfrentado é a pressão social, o medo, rejeição e como lidar com críticas. Isso são os principais motivos com que muitos jovens não queiram aderir à comunicação. Daniela, já alguma vez se sentiu pressionada por alguma coisa que foi dita, por alguma regra, se calhar instituída socialmente, ou um padrão social? Já alguma vez sentiu-se pressionada? Quem nunca, né? Eu também. Sério? Já sim. Eu gosto quando me pressionam, eu gosto de fazer diferente. Depende da pressão, né? Muitas das vezes tem pressão que nos leva a cometer muitos erros. Bom. Então, é manter a calma, como saber lidar com isso, o que vais fazer e por aí. Agora, pressão social, falo mais sobre o público, como enfrentar o público, porque há tempos atrás eu vi um dos meus seguidores perguntou-me o seguinte: eu sou professor, mas ainda estou com medo de lidar com o público. Eu disse que sim, é muito normal que tu tenhas medo, porque tanto oradores ou não, todos nós temos medo, mas aprendemos a viver com este medo, porque ele desaparece com o tempo e não de um dia para o outro. Não, eu já não tenho medo do público, já não tenho medo de fazer aquilo, tal coisa. Por exemplo, quando nós temos medo de uma trovoada, já vi pessoas a ter muito medo de trovoadas, trovões, e se você treinar que aquilo não é um medo para você, temporariamente ou ao longo do tempo, aquilo vai desaparecendo, que você já não verá o medo que você via antes. Por exemplo, eu tenho um filho, está com medo da trovoada todos os dias, e daí eu vou treinar para que ele aprenda a viver com medo. Da seguinte forma: bebê tem trovoada todos os dias, coloca o teu bebê à frente da janela e vai brincando de forma normal, natural com o bebê. O bebê já não terá medo, vês? É normal você sentir medo, mas daí você só deves colocar em mente que tu deves aprender a viver com este medo, como lidar, tá? É sobre isso. Obrigado, Daniela. E você que está com medo de deixar o botão no like, porque sente-se pressionado de alguma forma, eu não estou a pressionar ninguém. Está assim. Coloca o dedo se quiseres. A brincadeira, eu quero sim que tu coloques o dedo, tá? Estou só aqui a saber me posicionar em função. Mas daqui a pouco vamos começar a chutar telespectadores. Vocês têm da graça. Deixa lá o like. Levita já assinou ali o livro de ponto, né? Daqui a pouco vamos avançar para o texto do sim, do não, ok? Não com significado de não e sim com significado de sim. Mas antes, a Afrodita deverá também responder-nos se de alguma forma já se sentiu pressionada alguma vez na vida por algum padrão instituído socialmente. Enfim, Afrodita, qualquer coisa dessa natureza. Já alguma vez sentiu-se pressionada? Não, felizmente não. Feliz ou infelizmente? Felizmente. Ok. Porque eu preciso ser. Partilha connosco qual é o segredo para não ser. Para não se sentir pressionado. Família, lá em casa a minha cadeira está real, então estou só. Acho que aumentei alguns quilos. Eu não sei o que foi bom. Eu gosto de ser magro. É maravilhoso. Afrodita, continuando, vamos embora.
Certo, eu ia dizendo que nunca, ou talvez eu não me lembre, né? Mas não, quase sempre eu estou ali nas confusões, nos holofotes, muitos comentários, muitos ataques, mas nada disso me pressiona, porque eu aprendi a comunicar-me em casa. Pronto. E sei que aquilo que aprendi, eu confio na minha educação e confio nas instruções que tenho atualmente. Logo, entendo que qualquer uma outra crítica, uma outra percepção diferente da minha é extremamente normal. É só a sociedade a ser a sociedade. Como Caxinda diria, é só mais um domingo. Caxinda é um amigo de longa data. Digamos. Diga-se de passagem. Não precisa meu amigo Caxinda. Avançamos e evoluímos para outra questão. A outra questão está relacionada com os impactos, então, né? Impacto? Não, desculpa lá, é inteligência, primeiro. A inteligência emocional é indispensável para uma comunicação assertiva? É. Eu não gosto de fazer perguntas assim, essa eu não tenho tão bocadinho, sabe? É uma pergunta meio que afirmativa, né? É sim. Prontos. Sim. É indispensável essa coisa que chama inteligência emocional? É sim. Eu não sei o que é isso. Ou gosto de pensar que não sei. E depois temos uma outra questão associada a essa, que é como estas duas competências se podem complementar, comunicação assertiva e inteligência emocional. Como é que elas podem namorar e completar uma a outra? É saber que dominar as suas emoções e quando é que deves aplicar a comunicação assertiva ou não. A emoção muitas vezes afeta muito a nossa comunicação, porque a nossa infância, por exemplo, né? A nossa infância normalmente aqui em África é muito diferente do que dos europeus, né? E isso chega a afetar bastante, porque aqui em África nós temos que reprimir as emoções. Temos que guardar ou fazer com que as emoções afetem a nossa comunicação. O nosso passado é o reflexo do presente que nós somos hoje. Tudo aquilo que nós passamos, o que os nossos pais deram, o que eles fizeram, como nós fomos tratados, vai influenciar e até certo ponto a nossa comunicação. Isso acaba desnutrindo a sua função na comunicação, como você vai aplicar. Não sabemos como separar a emoção da comunicação, aí tudo fica uma coisa meio que arroz com feijão. Obrigado, Daniela. Ela é a Daniela, tá? Não é o Daniel. Eu vou dar uma vista de olhos aqui no nosso Facebook para ver quem é quem está lá. Quem assinou o livro de ponto, nós prometemos samba pito no próximo programa. Já é alguma coisa, família, tá? Vamos então ver, está conosco, a minha camba, ai meu Deus, Marta, Estevão, Marta, quanto tempo, nunca mais vieste comentar, só hoje é que vieste porque pronto, só estou brada vai ter que no próximo domingo, né Marta? Marta, você não é boa pessoa, pronto. Marta Estevão está conosco, Marta, muito obrigado pelo carinho da tua audiência, está conosco também, deixa cá ver, dos Santos Viana. Assim, bem para quê? E bem para quê, Viana? E bem para quê, dos Santos Viana? E bem para quê? Viana, não me estressa. Tu não nem vives em Viana, mas tem nome de Viana. E bem para mandar dinheiro, Viana. Pode mandar os 100 mil que tu tens na conta, tá? Não tacanhos. Brilha. Também pode ser 50, tá? Manda o que você quiser. E bem para você mandar dinheiro, e mano. Está connosco também o Carlos Márcio Manuel X e ele deixa uma pergunta que eu vou fazer mais daqui a pouco. Levita Domingos está lá, Levita veio assinar o livro depois para vocês fazerem a questão do sim, sim, não, né? E acho que isso é meio bíblico até, né? Que o teu sim seja sim. Seja sim, o teu não seja não. O que passa disso é procedência do maligno. As mulheres são malignas então. Está connosco também a Associação Xilicomeia Viva, melhor programa dominical. Eu sei, vocês não têm outra opinião, evidentemente, que aqui está um dos vossos. Estamos ligados. Está connosco mais adiante, deixa cá ver.
Pronto, esses são os comentários que eu tenho. O meu Facebook, desde que foi no aplicativo original, eu não consigo filtrar todos os comentários, tá? Ele me traz só uma parte dos comentários. Você que está a acompanhar e eu não li o teu comentário, me perdoe, tá? Porque eu vou voltar mais daqui a pouco. Olha, o Monteiro Zeveta Quindai também está ali. Monteiro, obrigado pelo carinho da tua audiência, companheiro. Mas os outros vamos ler outro dia com mais calma, tá? Prontos, fomos embora. Eu acho que é agora o momento oportuno para fazermos então a técnica do sim, sim e do não, que é não, não é assim, família? Certo, como a Daniela prometeu. É só a Daniela que prometeu. Exatamente. O exatamente, já vês? Daniela, então vamos embora. Quando é que o não é não e quando é que o sim é sim? Por favor, diga-nos aqui, de forma a entonar o não com respeito, de formas a não transparecer ali algum indicador, algum indício de sim nas entrelinhas. Felipe, tu vais fazer o convite à Daniela para qualquer coisa. E a Daniela tem que dar o não, que significa não. Já fizeste? Não, mas a Daniela convidou-me depois a gastar todo o combo que estava na conta e tal. Aquele não era um não, aquele era um sim, mas com uma condição, né? Ela condicionou sim a uma coisa. Queremos um não assim, de forma mesmo prática. Mas o que é que seria? Um pedido qualquer. Ela tem os exemplos. Não percebi? Tens os exemplos? Não vai precisar da nossa. Sim, não vou precisar talvez. Tá bom, tranquilo, vamos embora. Quando Daniela, é que... aplausos, produção. Daniela está aqui em cena. Daniela não gosta de ir. Vamos embora, minha produção me pilha. Vamos embora, Daniela. Certo. Quando é que não é um não? Quando você sabe como entonar este mesmo não. Porque nós temos um não justificativo e um não curto. Ou seja, uma linguagem clara, que é só não, simplesmente não, sem dar justificativa. Tem aquele não que nós normalmente, Daniela, tu queres sair comigo? Não. Por quê? Porque a outra pessoa tem sempre um porquê para acrescentar e você vai dizer, eu não vou porque eu tenho coisas a fazer, tenho coisas marcadas e por aí. E tem um não curto que normalmente usamos para pedidos de namoro. Oh! Eu não, tipo, não, eu não quero namorar contigo e ponto. Estás a ver? Tu colocaste. Eu por acaso fiquei nessa e estava justamente para convidar os três a perguntar, vocês ainda falam que quero namorar contigo, estás a usar? Não desta forma diretamente, utilizando a palavra queres namorar comigo. Ok. Não desta forma, mas indiretamente ele sabe perguntar quando é que queres namorar com essa pessoa. Porque nós mulheres sabemos quando é que alguém tem intenção de namorar ou quando alguém tem outras intenções profissionais, porque normalmente você vai chegar diretamente, a antiguidade era assim, queres namorar comigo? Então prova. No meu tempo, tá, família? Só para que conste, no meu tempo buscar o meu sim. Era desse jeito. Hoje no vosso tempo é como é, vamos almoçar, como é, vamos não sei o quê, e depois a vida nos levou. Precisas de quanto? Também faz parte. Também faz parte. Daniela, precisa de quanto? Também faz parte. Precisas de quanto? Não, vou transferir agora. O famoso quick, né? Agora tem lá o quick e outras coisas, meu Deus. Namorar hoje é uma coisa, tá? Afrodita, e então, tens ali alguns exemplos sobre o não e o sim? Não tenho exemplos nenhum. Então, como eu disse, é contextual. Okay. Exatamente. Para entendermos o não e o sim, depende do contexto. Aí a pessoa precisa ter informações preconcebidas sobre você para saber que esse não dela, às vezes é um sim, vou tentar um pouco mais. E, aliás, para situações um pouco mais íntimas, não é aconselhável estar com pessoas não íntimas. Entretanto, se é algo íntimo que você já transpareceu que não quer e já falou mais do que com palavras que não quer, aí já estaríamos em presença de outras coisas, que dariam casos jurídicos. Entretanto, para situações mais levianas, com pessoas não da nossa intimidade, precisam entender o não, assim como o sim, o não se justifica. Então é contextual, eu não consigo dizer quando a pessoa diz não, eu não preciso, quando a pessoa diz sim, eu sim preciso. Precisa-se sempre de olhar para o contexto, quais são as pessoas envolvidas neste mesmo diálogo, nesta
interação e o que é que está em causa ali, naquele exato momento. Como dizia o meu amigo João, o não da mulher só é sim quando é tua mulher. E é assim que deviam interpretar. É desse jeito? Se não é tua afim, se não é íntima, se não é irmã, você provavelmente não a conhece o suficiente. Então não pode interpretar de outro jeito. Não devia. Só que há pessoas assim, o receptor tem sempre uma outra alternativa de poder pensar quando é que é um não, quando é que é um sim. Tem pessoas com muita dificuldade de saber ou receber a informação. Sim, mas é isso que eu As ia famosas lerdas. Quando há pendor sexual, não é minha responsabilidade convencer o outro de que não quero. O facto de eu dizer e me posicionar-me diante do meu não já é justificativa suficiente. Mas a questão do contexto e tudo mais, e há mulheres que são mesmo artistas, diga-se de passagem, artista dito porque pronto, há aquelas que dão indício de que provavelmente estão mesmo assim, né? Combinam todo um conjunto de fatores, vão até em cenários apropriados, ok? Para a consumação do ato e na hora H vacilam. não. Sim, mas eu digo, mas ela ainda assim goza do direito de dizer não. Isso seria se torto, já lhe não, pagaste, isso não é se já direito. lhe levaste, ela ainda goza do direito de dizer não. É verdade. Independentemente das preliminares, do que já Ok. aconteceu inicialmente. Mas isso também não seria uma forma um bocadinho injusta de abordar a situação? Então tu... tu... Sim, estamos a Tu nos perceber. deixas, ok? Tu deixas ali um conjunto de ideias que me permitam abrir um parênteses e pensar em um conjunto de situações que Cenários. possam terminar a meu favor. E não vamos aqui brincar com coisas sérias. Todos os homens sabem perfeitamente que cada mulher está na conversa. E as mulheres também sabem quais os indicadores devem passar para colocar ali um limite entre o sim e o não. Exatamente. Agora, quando tu já deste os indicadores todos e que possivelmente a coisa vai acontecer, é muito injusto na hora H tu me dizeres não porque gozas de uma certa autonomia para dizer Independentemente não. da resposta, ela goza da liberdade Sim. de dizer sim. E Exatamente. encorajam isso lá em casa com as pessoas. Eu não Isso depois nos levaria a música do Tsunami Vou Violar. Que é um gajo que canta muito mal, mas pronto. E deveríamos olhar para isso desse jeito. As mulheres muitas vezes atiçam os homens e depois chegam lá na hora H porque não quer justiça. Eu desencorajo o outro lado. Não é uma ação correta, mas eu desencorajo o outro lado. Se eu dissesse que goza somente da liberdade e devia arcar com as consequências, eu estaria a dar autonomia ao outro lado de extrapolar o não, mas é a desencorajar a esse tipo de prática. E claro que as mulheres ganham mais consciência, né, do que querem fazer, de onde querem estar, com quem querem viver estas aventuras e até que ponto estão dispostas a chegar, né? Já se diz que mulher não tem amigos e isso às vezes é conversa para amigos, entretanto é tudo a se considerar. Porque eu acredito que os homens fazem uma abordagem muito, mas muito caçadora, né? Muito de presa e... Muito sexual. E quando ele vem com abordagens dessa natureza, acredito que a mulher poderia dizer não a partir daquele momento. Não é se deixar ir para outros cenários, outros contextos, e depois falar não, isso é cansativo e é irritante. Ninguém quer ter um desfecho, né, diferente daquilo que esperava. Eu te faço o quickie, depois na hora do quickie você quer me dizer que não, estamos sem sistema e tal. Não é adequado. Mas lá em casa, tomem juízo, tá? Não comecem a fazer os nossos irmãos passarem mal. Não é bom. Nós já andamos a ver um monte de conteúdos das redes sociais, de gajos que bebem até algumas coisas e depois na hora H são deixados na mão. Não bebam. É só o posicionamento. Não bebam. Só que elas às vezes confirmam mesmo, né? E depois na hora que está ali é porque não aconteceu imprevisto. Mulher não é uma boa pessoa. Pronto. Sem desprimor as mulheres que têm algum valor moral, né?
e que não se submetem a esse tipo de situações. Vamos embora, mulher, que doravante o teu não seja não e que o teu sim seja sim, independentemente das situações. É isso também, é comunicação assertiva, né? Exatamente. Tem que ter posicionamento. Boa. Corpo, mente e alma devem estar em concordância. Exatamente. Mas já dizem, se não vai ficar com ele, não come do dinheiro dele. Boa. E até também está na música do nosso cantor. Ouviram? Então é negar com tudo, com comportamento. Mas eu vou fazer agora uma pergunta muito pessoal. Vocês iam recusar dinheiro de alguém que está disposto a dar, mesmo que não vão ficar com ele, sabendo das intenções dele, evidentemente? Mas porque é que ele Vá lá, Afrodite, eu tenho interesse romântico em ti e tipo, epá, Afrodite, eu lá vou transferir-te agora 20 mil coisas. Tens a mais? Tens a Não, mais? geralmente não é mesmo necessário que ele transfira. Vais dizer não, Não, na boa. na boa. Danila, tu recusavas? Depende. Depende em que circunstâncias estiver. Amor Deus, essa depende. Não temos nada, tá tudo bem. Não dei iniciativa de nada. Não, tu sabes que ele está que nós interessado em teríamos. ti e que não está só a transferir 20 mil porque gosta de ti como pessoa. Está a transferir Querido. 20 mil porque ele entende Para marcar que território. é investimento no fundo. Tens a mais, tá tudo bem. Pode transferir. Transfira. Eu vou receber e depois bloque. Ok, Porque muitas vezes A vocês não Daniela sabem vive como mesmo receber um né? não. ok. Sim, muitos não sabem receber um não. Você já disse que não vai ter nada. Mas não, ele insiste. Ele insiste, está sempre a criar expectativas que futuramente vais te apaixonar, futuramente vai gostar. Eu costumava ser um gajo problemático. Eu acho a relutância uma coisa atraente. Isso é normal. Parece Não, quanto é mais instinto difícil, né? masculino mesmo, Não é? de luta. Quanto mais É. difícil, Claro. parece que é melhor, sabe? Há Sei lá, mesmo. você sente o Mas processo. depois de conseguir isso tudo acaba, esse todo o gás, essa toda a vontade. Ok. É só mesmo instinto masculino. Há quem mesmo Não. não está preparado psicologicamente para receber um não. Mas isso Independentemente já é um problema seu, é só sim, desaparecer da vida dele. independentemente das circunstâncias, mas tem mesmo muita dificuldade de receber não, tanto na vida pessoal, por exemplo, famílias, você se nega a alguma coisa, é um problema. É um problema gravíssimo só por você dizer não, mas é algo tão normal que você tinha o direito de poder dizer não e sim também. Mas mesmo assim estão totalmente distorcidas só por você dizer o não, algo que você não queria, mas por ele querer, você tem que querer. É completamente complicado. As Isso nos pessoas- leva à nossa próxima questão, que tem que ver com a prática da escutativa. Escutativa é o quê? E depois, o que ela, ou qual o papel dela, que impacto ela, ou a falta dela, melhor dito. Deixa eu reformular essa questão, falei bem de coisas. E ainda vou confundir os telespectadores lá em casa. A pergunta é, qual é o impacto da falta de escutativa nas relações pessoais e profissionais? E para já começam a dizer para os meus telespectadores lá em casa o que é escutativa, né? Como é que se pode entender a escutativa. Começamos por si, Daniel, ou por si, Afrodite? Pode ser por mim. A escutativa é a capacidade de ouvir, de escutar. Ou seja, há uma diferença entre ouvir a música e ao escutar ela. Ouvir o Soares e ao escutar o Soares. Ouvir é simplesmente uma habilidade que temos, é uma habilidade de quem ouve, somente. Isso ainda não tem que ver com perceber, com interiorizar, com compreender. O ouvir é simplesmente ouvir. É a função do ouvido, a função normal, natural. Já a escutação vai muito além disso. Envolve vontade, envolve intenção. Por isso é que a escutativa é a capacidade de perceber o que se ouve. Quando você ouve para compreender, não somente para responder. E a falta dela, obviamente, gera conflitos não somente laborais, como também interpessoais, porque em relacionamentos, quer de amizade, quer de namoro, em que pessoas ouvem simplesmente para responder, ali então surge a falta de compreensão. É onde eu percebo que a pessoa só não te percebe porque não quer. Continua preso no seu argumento, continua preso
nos seus ideais, na sua opinião, que independentemente do que digas, ele precisa prevalecer na tua opinião. Quanto mais tu disseres, mais ele buscará meios para te contradizer, porque o fim último da falta de escutativa é somente a resposta, não necessariamente a compreensão. Ok. Daniela? É exatamente isso. Sem mais comentários, então. Sem mais comentários. Lá em casa, escuta ativa é isso. Okay? É vocês ouvirem-nos sem censura, sem preconceito. Uns vieram aqui, se juntou ao programa, vão ainda lá lhes ouvir, se vão falar o quê, né? É falta de escuta ativa. Não, está tudo bem. Prontos. Nós avançamos e a seguir a pergunta é: que hábitos diários ajudam uma pessoa a tornar-se mais assertiva do ponto de vista da comunicação? Quais são os hábitos que viabilizam essa habilidade de comunicação assertiva? O que é que se pode fazer diariamente? Daniela? Certo, ler muito, praticar a escuta ativa, como já disseram aqui, e fazer muitos vídeos, ou seja, ouvir mais como é a tua voz, o que quer mudar, o que deseja praticamente tirar, aumentar, e por aí. Todos os dias ler bastante, ler mesmo é ler em voz alta, por acaso, é uma das ferramentas muito útil e que por acaso ultrapassam mesmo a comunicação, ajuda bastante. Praticar isso diariamente vai mudar, vai fortalecer como você fala, como você vai entender as palavras, tanto a dicção também faz parte deste mesmo meio, que é da leitura, isso vai ajudar bastante. Afrodita, a questão é a mesma para si, e depois vou introduzir mais uma outra questão, que tem que ver com se existem técnicas simples para controlar as emoções antes de responder em situações de conflito. Bom, e talvez eu vá responder para não ser repetitiva. O treino diário. E quando falo de treino, não é diariamente estar frente ao espelho. Geralmente aos meus formandos eu incentivo a praticarem com todo mundo. Não é olhar para o irmão e vamos praticar. Não, enquanto você conversa com os pais, com os irmãos, com o companheiro, namorado, enfim, vai observando sempre um outro detalhe. Se falou mais alto, se falou mais baixo, se quando estava feliz, qual foi o tom, quando esteve triste, quando esteve zangada, com raiva ou com nojo, qual foi a real reação diante dessas circunstâncias. E algo que também ajuda muito na prática diária é olharmos para nós, enquanto pessoas, a nossa personalidade. Para que sejamos mais assertivos, existem detalhes específicos a serem trabalhados, e uma delas é o orgulho. Quanto mais de orgulho você tiver, menos assertivo você é, ou você se torna. Portanto, passos como estes é que vão ajudar diariamente a melhorar a tua capacidade de comunicação até te tornares um comunicador assertivo. Obrigado, Afrodita. Malela, avançamos e estamos assim quase ao final. Entramos agora a nossa terceira parte, onde vamos fazer assim as considerações finais. Uma frase sobre comunicação assertiva diz: a comunicação assertiva é a ponte que conecta a clareza e a empatia, promovendo relacionamentos saudáveis. Como é que as senhoras interpretam essa frase? Essa história de conectar pontes, ou melhor, é ponto que conecta a clareza e a empatia. Como é que se insere a comunicação assertiva nessa relação entre clareza e empatia? Bom, eu ia dizendo que a comunicação assertiva muito tem que ver com a nossa personalidade. Por isso é que você não consegue ser uma pessoa arrogante e uma pessoa assertiva quase que ao mesmo tempo. Talvez em momentos diferentes, com muito esforço para fingir ser assertivo, porque comunicação é transmitir aquilo que você é. Entretanto, a quantidade de qualidades, de habilidades que a comunicação assertiva te dá ou te mune enquanto um ser, te permite também moldar a tua característica enquanto indivíduo, quer, e eu falei aqui há pouco tempo, mais arrogante, com muito orgulho, soberba, enfim. Esses detalhes precisam ser trabalhados quando se quer alcançar uma comunicação assertiva, de tal modo que
Quando você é um comunicador assertivo, você comunica na linguagem do outro, isso é empatia. Se você sabe que o outro apresenta uma deficiência física, por exemplo, você não vai chamá-lo a qualquer nome, sobretudo nomes pejorativos. Você vai usar uma linguagem que lhe faça sentir confortável. Se tivermos um público religioso, que nada tem a ver com política, por mais que você saiba sobre o assunto, você vai adequar a sua comunicação com base ao público. Então tem essas nuances que muitas vezes são desenvolvidas a quando do desenvolvimento da comunicação assertiva. É quase que impossível não ser empático quando você é, muitas vezes, assertivo. Obrigada, Afrodite. Daniela, queria acrescentar alguma coisa a essa questão? Não é exatamente uma questão. Prontos. Exato. Quero acrescentar, dizer que a comunicação não é apenas falar, comunicação assertiva não é apenas falar, é comunicar com clareza, é expor as suas ideias, opiniões, de forma honesta, sem ter que reprimir a tua ideia, um sim, um não. Deves colocar de forma honesta e posicionar quando deves agir. É, exatamente. Obrigado, Daniel. Nos agradecemos. Lá em casa estamos mais uma vez a fazer uma passagem rápida ao nosso Facebook. Estamos com Jorge Canda Mateus. Professora, boa noite. Bora! O Jorge foi o nosso estudante ali na formação. Pronto. Jorge. Disse que a professora boa noite, eu fiquei tipo, professora, Muito boa noite, Jorge, é um prazer. Boa noite para a professora, né? Jorge, estás ali do outro lado ainda, bem, maravilha. Está lá, além do Jorge, está connosco o Miguel também. Miguel, muito obrigado pela tua presença. Agora sim eu vou ler a questão do Carlos Márcio Manuel X. Ele pergunta para a senhora Daniela: as redes sociais mudaram a forma como nos comunicamos? Segundo, quais são os sinais evidentes dessa mudança? Certo. Carlos é de grupo. A Daniela declarou isso? Não declarei. Pronto, mas ele dirige para si. Exatamente. Pergunta para a senhora Daniela: as redes sociais mudaram a forma como nos comunicamos? E quais são os sinais evidentes? Certo. Você é de grupo, Carlos. Tá bom, vamos embora, Daniela. Certo, Carlos. As redes sociais influenciam sim, porque, ou influenciaram, né? Porque eu tenho visto pessoas com dificuldades de se comunicar virtualmente. Vejo pessoas com muita dificuldade quando é que deve cumprimentar de forma educada ou quando é que deve ser direto com o que ele pretende com essa mesma pessoa. E os sinais evidentes são na negociação. Eu tenho notado mais na negociação. Quem vende sabe como é que é a comunicação virtual, ou seja, nas redes sociais. É muito difícil de lidar com o público e ainda mais por escrita. Tá? É muito difícil. É quando alguém manda um oi para um profissional que ele deseja adquirir o seu produto. É complicado ter que responder simplesmente um oi e responder: eu sou a fulana de tal, eu faço isso e aquilo, e ele vai dizer ok, mas eu preciso do teu produto, mas depois ele não consegue negociar. Por quê? Por falta de comunicação. É muito difícil, por vezes é mais viável poder fazer uma ligação do que ficar aí em teclas. É difícil de poder manter essa mesma negociação. Estes são os sinais evidentes. Obrigado, Daniela com Y. A seguir avançamos para a Afrodite e a nossa próxima questão tem que ver com o seguinte. Carlos, eu espero que estejas satisfeito com a resposta, tá? Se tu não tiveres, deixa lá ficar nos comentários. Outro dia com mais calma vamos te responder. A próxima questão está relacionada com o seguinte: qual foi a maior lição que a sua experiência... Então aí, já respondeste a cena da frase? Já, boa. Qual foi a maior lição que a sua experiência lhe ensinou sobre comunicação? Afrodite Malele. Boa, uma das maiores é mesmo que só palavras não é suficiente. E eu insisto sempre em trazer o ponto entre comunicação entre homens e mulheres, porque isso de alguma forma traz muitos problemas para a mulher e ainda mais para mulheres comprometidas. Desde muito cedo eu
tive dificuldades para entender a real intenção de um homem na minha vida. Isso às vezes na minha mente é um amigo, na mente dele tu adarás. Então a maior lição é, quando se quer comunicar, comunica com tudo. Usa os maiores recursos que tiver, a tua existência, a tua vestimenta, o teu comportamento. Quanto mais próximo do que queres dizer você estiver, melhor para a sua comunicação. Daniela, perguntei a mesma, ou também não perguntou para onde, mas acho que essa é. Exatamente. No meu caso, que me ensinou, tem uma frase que digo: fale com verdade, ouça com atenção e trate todos com respeito. Essa é uma frase que eu aprendi sendo comunicóloga, ou seja, fazendo parte desta mesma comunicação. Isso me ajudou bastante, ter a escutativa, isso é muito bom, ajuda bastante. E trate todos com respeito, vai te ajudar quando e como entonar as palavras. Existe alguma frase ao princípio que orienta a sua forma de comunicar? Acho que citaste isso há bocado, né? Se é a próxima questão do nosso roteiro. Mas reitera lá, eu acho que é uma coisa interessante que a todos provavelmente interessa. Vamos agora, fale com verdade. Fale com verdade, ouça com atenção e trate todos com respeito. Esta é a frase que me levou ao topo da comunicação. Nós agradecemos. Exato. Afrodita, tem alguma frase ou algum princípio orientador? Sim, é um princípio cultural. Primeiro temos o alinhado à Bíblia, amar o teu próximo como a ti mesmo, e o Ubuntu, que é eu sou porque você é, eu sou quando o outro existe. Então eu percebo que, e isso eu carrego quase sempre, eu não consigo de maneira intencional ferir o outro por meio da minha comunicação, porque eu entendo que a minha oralidade é para a edificação. Portanto, toda vez que eu vou comunicar, eu estou comprometida com as minhas palavras, porque eu entendo que o outro é extensão de mim e que eu preciso olhá-lo como eu. O que eu gostaria de receber quando eu vou falar é o que eu ofereço. Daí que tem esse princípio, amar o teu próximo como a ti mesmo, e eu sou porque o outro é. Gostamos, adoramos os vossos princípios e com certeza lá em casa o pessoal pegou, são princípios universais que nem deviam ser só dessas senhoras, atenção, tá? Deveriam ser princípios para todos vocês e esses princípios, quero eu acreditar, são transversais para aquilo que é a manutenção da própria vida em sociedade. Façam como as senhoras, ajam em conformidade com os vossos princípios e deixam também o like, né? Porque aqui é tratar o outro como tu queres ser tratado. Deixa like, imagina que é o teu programa. Deixa querer like, bota ali os likes, tá? Nós avançamos, estamos agora com 5 minutos quase para terminar e encerrarmos a nossa transmissão. E a próxima pergunta é... Minha produção está a me dar olhada. 5 minutos, vamos encerrar. O que é que uma pessoa perde quando não desenvolve uma comunicação assertiva? Já perdeu alguma coisa por não ter essa capacidade de comunicar de forma assertiva, Daniela? Primeiro, perde dinheiro, Ok. perde oportunidade e perde a forma como os outros te veem. Ok. Tá? Como o outro te vê e como o outro escuta a forma que você fala. Isso é uma perda. Quando você fala mal e o outro lado vai levar que você não é uma pessoa assertiva, deve ser mesmo assertivo. Perde mesmo oportunidades, tanto no mundo corporativo, valoriza-se muito a comunicação e é muito necessária. Quando você não se comunica com clareza, não consegues ter os resultados pedidos ou exigidos o mundo corporativo em geral. Obrigado, Daniela. Afrodita, o que é que uma pessoa perde quando não desenvolve uma habilidade relacionada à comunicação assertiva? A perda é muito subjetiva, mas a principal perda, segundo o Robert Kiyosaki, é mesmo a perda por oportunidades. E estamos num meio em que a comunicação passou a ser um diferencial. Logo, se quiser, sobretudo para quem está imbuído no mercado profissional, é obrigatório e emergente que desenvolva uma comunicação assertiva.
uma comunicação líder, uma comunicação clara e muito precisa para melhor se destacar e trazer aqui um diferencial enquanto profissional. Do contrário, são coisas que podem ser facilmente ultrapassadas, mas a perda por oportunidade acaba sendo uma das maiores. A próxima questão está relacionada com a maior vantagem Da comunicação assertiva. O melhor posicionamento. As pessoas deviam entender que existe o existir e existe o posicionar-se. Quando você é assertivo, você assume o poder do que é e assume o poder do que faz. Ainda que as pessoas reconheçam ou não, você passa a ser muito dono de si quanto dono das suas palavras. E a assertividade traz isso. Como consequência, é óbvio, né? Você consegue estar em vários meios, consegue fazer muitas vezes o que quer, como quer, da maneira que quer, trazendo ou carregando uma positividade ou resultados coerentes e consegue influenciar outras pessoas também. Uma vantagem para quem já é líder de equipa ou líder de organizações. Daniela, qual é a maior vantagem da comunicação assertiva em sua observação? Ganhos de oportunidades. Esta é a maior vantagem. Obrigado. E para terminar, eu gostava então que vocês me dissessem, entre aspas, dessem alguns aconselhamentos ao pessoal que nos acompanhou hoje sobre o que devem fazer, porque devem fazer, ou então alinhar por essa área da comunicação assertiva. A câmera é toda vossa, fiquem à vontade, em 1 minuto e meio ou mais, se quiserem, tá? Brilhem, digam lá para o pessoal que nos acompanhou. Dessa vez vamos começar por ti, Daniela. A Daniela está sorrindo porque já sempre os seus espíritos, não tem, amor. Certo, muito obrigada a todos que nos acompanharam do princípio ao fim, mas também teve pessoas que falharam, mas é normal, né? Se calhar não era o assunto da qual queria tanto saber, mas é um conhecimento a adquirir, tá? Muito obrigada. E pratiquem muito a escuta ativa, por favor, leiam bastante, bebam muita água, pratiquem todos os dias, que a comunicação é treinável, então é só aplicar em todos os dias na sua rotina, não importa onde estiveres, qualquer um pouquinho, mesmo que seja 15 a 10 minutos, já vai mudar bastante a tua comunicação ao longo do tempo. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Daniela. Afrodita, é contigo, deixa lá os seus aconselhamentos, as suas observações finais para o pessoal que nos acompanhou. Muito bem. Lembrar-se sempre que qualquer habilidade que você aprender, habilidades estas que foram ensinadas aqui, isso ligadas à comunicação, que foram ensinadas aqui, que provavelmente vai aprender em outro fórum, em formações, workshops e em outras circunstâncias da vida, só vai valer se treinar. Qualquer parte do mundo, a comunicação se efetiva por meio do treino e por meio da prática. Não desanime, isso é um processo, é normal. Se não tiver a ter inicialmente os resultados preconizados, é só ir tentando, ir fazendo até que se chegue lá. Alguns têm uma maior velocidade, outros nem tanto. Precisa reconhecer quais são os seus limites, os pontos fortes e quais os pontos fracos. E começar a atuar desta forma, né? Maximizando aqueles que são os pontos fortes e fortalecendo os pontos fracos. Obrigado, Afrodite Malele. Obrigado, Daniela Santos. Nós agradecemos a vossa presença aqui na Home Live TV e reiteramos mais uma vez os nossos votos de gratidão. A você que nos acompanhou, meu muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Eu acredito que tu, do outro lado, fez muito bem em se manter daquele lado. Deve ter, sim, ouvido um pouco daquilo que lhe trouxe por cá. E quero pensar que, ao sair daqui, de certeza que não volta conforme veio até nós. Afinal, o objetivo é sempre este: agregar conhecimentos novos, agregar conhecimentos sobre as mais variadas formas.
Meu nome é Soares Domingos e é um enorme prazer aos domingos estar aqui a dirigir uma conversa em torno de um tema atual e atuante. E para terminar no fim, eu vou desejar mais uma vez um bom apetite ao jantar, se ainda não jantou, e uma noite agradável de domingo para si, para a sua família e para os teus. Eu volto no próximo domingo para mais um tema. Desta feita abordaremos o papel do marketing na construção da imagem pessoal e institucional. É um tema interessante e vamos ter aqui desta vez 2 homens. Vai ser uma conversa de homem para homens ou de mulheres para homem, né? A Ana vai ter que vir aqui ao Parto Racho. Ana, um abraço para ti, minha camba. A falta está anotada. Colega Pedro está ansioso para ir clicar no botão e eu vou mesmo enrolar de propósito. Estamos juntos, família. Até a próxima. Ok. Olha, já terminei.